Desde que a nova geração de My Little Pony chegou, vez ou outra a série mostrava algumas referências às antigas personagens principais, como a própria Elderflower, que deu indícios de que ela viveu na época da Twilight. Então, se quiser saber mais de coisas como essa, bora pro vídeo. Fala, gente bonita, eu sou a Mia. Sabiam que o irmão da Twilight aparece como um pequeno easter egg? No capítulo 5 do episódio 4 do Deixe Sua Marca, o pai da Mishi mostra pra filha o quadro de um pônei com uma armadura azul, que é justamente o Shiny Armor. E mais, ainda nesse mesmo episódio, no idioma original em inglês, Mishi diz que quando ela era pequena, ela foi procurar por Crystal Glopas, os mesmos cristais do colar da Sonâmbula, que ela ganhou depois de derrotar a Esfinge. No capítulo 6, o episódio 4 se chama Mistério e Segredos. Até aí tudo bem, só que o título em inglês desse episódio é Secret of Starlight, o que me parece uma pequena referência à própria Starlight Glimmer, da G4. Uma pônei que chegou a controlar uma comunidade inteira usando a magia dela. Mas nesse episódio do Deixe Sua Marca, a nova vilã controla todos os auroricórnios enfeitiçando eles. Será que tem algo a ver com a Starlight Glimmer? Se você acha que sim, dá um like nesse vídeo, mas se você não acredita nisso, pode deixar um dislike. No filme de 2021, bem no comecinho mesmo, na cena em que vemos o quarto da Sunny, tem esse quadro aí da Twilight, que faz referência ao Homem Vitruviano, uma pintura do Da Vinci que ilustra a beleza humana, aquele do cara todo aberto, sabe? E do ladinho desse quadro tem um vidro com uma pena roxa dentro, uma pena da asa da Twilight, talvez? No My Little Pony conta sua história Noite de Pesadelo, Sunny veste uma fantasia que faz referência a uma das primeiras vilãs da G4, a Nightmare Moon. E outra, o nome desse episódio em inglês é Nightmare Night Party, que parece fazer referência de uma música feita por fãs, Nightmare Night, do Wooden Toaster. Aliás, você conhece essa música? No capítulo 2 da série Deixe Sua Marca, Twilight Sparkle faz uma rápida aparição pra Sunny e pros seus amigos, só que a Twilight tá com a aparência de quando ela ainda era um alicórnio, e não com aquele visual de princesa que nem a Celeste e a Luna. Aí, por causa disso, vários fãs teorizavam que a Twilight usou grande parte da sua magia naqueles 3 cristais que vimos na G5, e como era muito poder pra dividir entre esses cristais, acabou que a Twilight perdeu a aparência dela de pônei governanta e voltou a ser um alicórnio. Já outros acham que os animadores só adaptaram a aparência da Twilight pro visual novo da série. Mas ó, se você tem alguma teoria sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu vou amar ler, tá bom? Nessa cena que vocês estão vendo, Elderflower diz que comprou óculos hippies, que são na verdade os óculos da Digipon-Tree. E ainda nessa cena, Elderflower diz que uma vez foi num casamento onde os pôneis ficavam mudando de forma. Esse casamento que ela falou foi o casamento de Canterlot, da princesa Candace, e do Shining Armor, que foi invadido pelos Changelings, criaturas que conseguem mudar de forma. Mano, quantos anos tem a Elderflowers pra ter vivido tudo isso, hein? E perto do finalzinho desse mesmo episódio, quando as meninas agradecem a Elderflowers por terem ensinado várias coisas num só dia, a velha pônei fala que tudo aquilo foi herdado pela tia-avó, Munderse, que foi uma das primeiras amigas da Twilight. Fazendo uma continha rápida aqui, foram pelo menos umas 5 ou 6 gerações da Moondancer até chegar na Elderflowers. O que me deixa meio em dúvida é de como essa pônei lembra de tudo isso, já que essa nova geração deve ter passado uns 100 ou 200 anos depois do Amizade é Mágica. Então eu acho que é certo afirmar que a Elderflowers é a única pônei dessa nova geração que viveu na mesma época das Many Six. Como ela fez isso eu não sei, mas se vocês tiverem alguma ideia, escrevam aqui nos comentários pra ver se a gente desvenda esse mistério mágico. Na cena em que a Sunny sobe no andar de cima do farol, tem várias anotações grudadas ali no vidro, e repara nesse círculo cinza. Isso, na verdade, é a pedra da memória que foi usada pelo Adagio em Equestria Girls para apagar a memória das amigas da Sunset. Será que isso é canônico ou foi só uma referência mesmo?
Elderflower conta uma história de uma ave que queria comer todas as frutas sozinha, mas que foi impedida por uma outra ave chamada Alvorecer, que pediu para uma aranha tecer uma teia sobre todo o seu ninho, deixando a ave egoísta do lado de fora. Cara, essa história toda faz alusão a Open Line, que quer roubar a magia de todos os pôneis. A ave do bem poderia ser a Twilight, o que explicaria o ódio mortal dela pela Twilight. E a aranha poderia ser a Lasteddown, que criou uma barreira mágica poderosa para proteger todos os pôneis da Open Line. E por que a Lasteddown? Porque ela foi justamente a aprendiz da pônei que mais sabia e entendia de magia, a princesa Twilight. E aí, faz sentido? É muito bom ver todas essas referências e tal a Mane Six, né? Só que isso me dá a impressão que eles estão surfando na onda do amizade é mágica ao invés de inovar. Sei lá, mas bora continuar esse debate aqui nos comentários. Se você for novo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Muito obrigada por assistirem até aqui e hasta la vista!